terapia de reposição hormonal ajuda na massa magra, em que contribui para a massa magra, quais são os hormônios envolvidos que vão fazer diferença nessa construção muscular, doutora Bela? Como eu falei no início da nossa live, né, a gente tem o nosso maestro chamado estriol, que ele é importante para a constituição, na verdade é importante para várias coisas, mas como a gente está aqui falando de massa magra, então vou focar nas duas. Ele é importante para a constituição dos nossos ossos e do nosso músculo, tá bom? Então, tanto que, quando a mulher entra na menopausa, é nos 5 primeiros anos que ela mais deteriora. Por quê? É quando há o declínio mesmo, se ela não fizer nenhuma reposição, se não, claro, se não tiver contraindicação, tá? Ela vai deteriorando. Por quê? Porque hormônio é vida. Eu sei que existe ainda, hoje, um preconceito com a parte hormonal, né? Que dá câncer, que pode causar problemas, mas, como eu falei para vocês, se vocês pegarem os estudos científicos mesmo, vocês vão verificar que a maior parte de câncer de ovário, câncer de mama, câncer de endométrio, ocasionado é justamente na fase da menopausa. E olhem só, o que a gente tem na menopausa? A falta dos nossos hormônios. Então, bora fazer o contrário. Ah, hormônio dá câncer. Ué, então por que os adolescentes não têm? Porque se o hormônio dá câncer, era para a nossa fase reprodutiva ter a maior quantidade de casos de câncer. E não ocorre. Então, por que eu estou falando isso? Eu só estou mostrando uma lógica para vocês entenderem que o problema não é o hormônio, gente. O problema é a falta dele. Então, é importante a reposição hormonal, com certeza. Mas quando você tem uma indicação e tem alguém que saiba fazer. Por que eu falo isso? Porque, infelizmente, 40% dos nossos colegas não sabem, tá? É simplesmente passar hormônio sintético, tá? Hormônio que vem de égua. E não é o caso. A medicina evolui, e quando evolui, a gente tem que acompanhar essa evolução. Por isso que existem os hormônios, né? Que são aqueles hormônios base, que a gente prescreve para as nossas pacientes, que é justamente para fazer reposição. E como é que é feita a reposição? A reposição é justamente o nome, é a dose mínima necessária para que você tenha o seu bem-estar, para que você tenha a sua qualidade de vida. Ah, eu consigo viver bem sem os hormônios? Olha, se você for muito disciplinado. Porque, como eu falei para vocês, o estriol, ele é necessário para os nossos ossos. Ele compõe a nossa matriz. Então, quanto mais ele para de circular, mais a matriz se deteriora. Então, para que você continue com aquela matriz ali, digamos, intacta, você tem que fazer muita atividade de força. E que a gente sabe que essa não é a realidade. Quem é que faz uma atividade intensa de musculação? A gente não faz. Então, é a importância, os nossos hormônios sexuais, que são sexuais porque se popularizam desse jeito, mas eles são hormônios sistêmicos, porque senão não tinha receptor até no nosso cérebro, eles são importantes e tem que fazer. Antigamente, existia o que a gente chamava de janela para iniciar a terapia. Hoje se percebeu a importância tão grande da parte hormonal que não existe mais essa janela, porque se sabe que, independente do tempo, o benefício, ele é muito maior do que você não fazer. Então, isso precisa ser dito, essa informação precisa chegar, que é algo seguro, com quem sabe o que está fazendo. Quando eu falo algo seguro, é com quem sabe o que está fazendo, tá, gente? Porque aí a questão é você achar um médico que não saiba, que prescreva ali um anticoncepcional de farmácia, que isso daí não vai funcionar. Pelo contrário, é como eu falei para vocês, a gente vai dosando, então a dose é para você naquele tanto. Então, é importante, é importantíssimo, principalmente o nosso estradiol, como eu estou falando para vocês. Ah, e a progesterona?
para quem tem útero, ela é importantíssima também. Aí, mas para quem não tem, ela continua sendo importante, porque tem prevenção do câncer de mama, tá? O que eu falei, prevenção do câncer de mama. Então, ela vai dar o câncer de mama, a gente precisa se atualizar e ver que os hormônios são vida. Eles não são inimigos, pelo contrário. Eles estão ali para nos ajudar. Aí, por quanto tempo eu vou fazer? Por quanto tempo for necessário. Quem vai dizer isso é o seu corpo. É como eu falei para você. Nós vivemos hoje mais na menopausa do que tendo atividade reprodutiva, gente. Então, e quando o nosso corpo percebe tudo que é bom, quando a gente está com nossos hormônios ativos, ele vai querer isso. Vocês estão entendendo? Então, assim, o que eu indico para vocês é procurar um profissional que saiba realmente fazer uma terapia de reposição. Porque eu ainda escuto, eu ainda pego paciente que fala, mas a minha médica disse que isso era normal, que eu tinha que passar por isso, gente. Depois, não tem mais como a gente voltar com o que já ficou estragado. Estragado, infelizmente é. Eu sou mulher, eu sei quais são os malefícios que vão ter para mim, e a menopausa, infelizmente, ela chega trazendo só malefícios. Não vamos dizer que, mas por que uma coisa tão ruim acontece com a gente? Vocês têm que lembrar que a nossa expectativa de vida, até bem pouco tempo, era 55 anos. Ou seja, você entrava na menopausa e morria logo. Então, você não tinha todos esses sintomas. Você não tinha necessidade, você não morria por fratura, como tem mulher morrendo hoje por fratura, que seria muito fácil de se evitar com uma simples reposição, com uma atividade física, entendeu? Então, assim, o que a gente tem hoje é o aumento da nossa expectativa de vida e a gente tem que acompanhar isso. Poxa, mas é tão injusto. Infelizmente, a gente evoluiu, mas a nossa biologia não. Então, infelizmente, para a natureza, se a mulher não reproduz mais, ela não tem que estar viva. Nossa, que coisa horrível. Infelizmente é verdade. Tá? Não tem que estar viva. Por que você está viva se você não serve mais? Então, eu estou aqui, eu estou me incluindo também nisso. A mãe natureza, por algum motivo, eu vou trazer algo que eu digo sempre para elas. A menopausa vem como um obstáculo, e é um obstáculo para todas nós, vai ser para quem tem 20 anos, vai ser para a netinha da rainha que também é fato, rainhas irreversíveis. Agora, para aí, o que cada uma vai fazer é o que está sendo colocado aqui, porque você tem duas situações. Aceitar a menopausa tem que aceitar e não dá para fugir, tá certo? Inevitável. Agora, o ponto 2 que eu gosto de colocar sempre é se conformar. O que é se conformar? Aí eu te pergunto, se você está acima do peso, se você está com a barriga da menopausa, se você está cheia de dor, se você está dormindo mal, se você está sem energia, se você está com libido baixa, secura vaginal, calorão, etc, 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 porque eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube, os 76 sintomas da menopausa, que eu recomendo que você assista. Sabe o que acontece com você? Você está desse lado daqui, você está se conformando. Exato. Então, é muito bom saber que você está aqui, porque você está abrindo a mente, porque nós estamos abrindo a tua mente. Quando nós abrimos a tua mente, nós te levamos o quê? Um conhecimento. Só que não é qualquer conhecimento. É conhecimento baseado em estudo científico, em vivência, porque nós vivemos a história da menopausa, porque nós tratamos pacientes no Instituto da Menopausa. A doutora Isabela não está na menopausa, e eu posso falar de mim, eu estou na menopausa. Então, pensem só o quanto sortudas vocês são de estar aqui com a gente. Então, se você está nesse modelo que eu chamo de ciclo da ruína da menopausa, hoje tem que ser um marco para você dar um basta. Basta o que a doutora Isabela falou, adorei também, tá, Bela? Que assim, simplesmente a natureza falou, morra! Exato. Deus falou, não, mas você pode renascer como uma águia, né? Só que você tem que bater o bico até o bico cair, você tem que pegar as tuas garras para as tuas garras saírem, aí dói bater o bico, dói arrancar as garras, dói. Para quê? Para você renovar. E se você não passar por esse obstáculo, você vai ficar do lado de lá.
E sabe o que é o lado de lá? Infelizmente, por isso que nós não queremos que você fique, é o lado de lá da péssima qualidade de vida, cheia de remédio, peregrinando em vários médicos, se sentindo a última das mulheres, porque a autoestima fica no chinelo, e nós não queremos que você fique do lado de lá, porque nós estamos te mostrando aqui uma oportunidade. Você não está aqui à toa, ninguém está aqui para blá, blá, blá. Nós estamos aqui simplesmente para te trazer para esse mundo, que é um mundo que você pode viver. Agora, você tem que querer fazer a sua parte.